Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, que é o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu venho trazer a resposta a 3 questionamentos que foram feitos pelo Canabinal para vocês. Então, a primeira pergunta que foi colocada é: o CBD, o canabidiol, é um composto psicoativo? Segunda questão: o THC, ele é um alucinógeno? E a terceira questão, a cannabis sativa, como planta, pode ser considerado psicodélico? Vamos ver se você sabe? Vamos lá. Vamos definir o que é psicoativo, então, né? Então, psicoativo, substâncias psicoativas são aquelas capazes de afetar os aspectos da mente e do comportamento, incluindo padrões de pensamento, humor, ansiedade, desempenho de cognição e bem-estar. Olha quanta coisa está relacionada com a psicoatividade, né? E essas substâncias, elas são divididas em 3 grupos, em 3 classes, ao longo da história, pela ciência da psicofarmacologia. Que é isso? É a ciência que estuda os sistemas que nós temos no nosso sistema nervoso central, né? Então, todos eles ali, como que eles se relacionam, né? Glutamatérgico, serotonérgico. Bem, mas para facilitar, então, o entendimento, né, do que nós estamos tentando classificar aqui, né, em 3 grandes grupos, vamos olhar esse esquema que eu peguei emprestado aqui das aulas do professor Carlini, e aí eu acrescento os 20 principais psicoativos mais importantes ao longo da história mundial que contribuíram para que hoje a gente tivesse medicamentos, né? A biomedicina tivesse os seus medicamentos. Então, veja lá, nós temos lá em cima, numa primeira caixinha, o que seria, digamos, um padrão de mente no seu estado normal, se é que a gente pode chamar de normal, né? Mas vamos fazer esse exercício aqui, né? Aí nós temos 3 caixinhas embaixo, né? A primeira, psicoléptica, também conhecida como depressora ou diminuidora da atividade da mente. A segunda caixinha, psicoanalética ou estimuladora, ou seja, aquela que aumenta a atividade da mente. E, finalmente, psicodisléptica, aquelas que são perturbadoras, ou seja, que perturbam a atividade da mente, alteram a percepção de alguma forma. Então, esses são os 3 tipos de psicoativos, segundo Deleuze e Deniquet, e também segundo Chalot, que são as referências que eu trago aqui de classificação dentro da psicofarmacologia. É claro que nós temos os naturais dentro dessas substâncias, ou seja, aqueles que vêm de plantas, fungos, animais, e temos aqueles que são sintéticos ou semissintéticos, que são produzidos dentro dos laboratórios, né? Agora, quando a gente olha também nesse esqueminha que está aí do lado, vocês percebem que ao longo da história, então, dentre os psicoativos mais importantes na categoria depressoras, né, a gente tem a cava-cava, o maracujá, a melissa, o capim-limão, a erva da insanidade, né? E isso tem um impacto muito importante na psiquiatria, né? Em casos clínicos, por exemplo, de ansiedade, de esquizofrenia, de psicoses. A segunda caixinha, que é a caixinha dos estimulantes, né? Ali a gente encontra outras plantas. Então, por exemplo, Etuezerê, que é uma planta muito interessante. A história dela, quem não conhece, busque. Posso fazer aqui, se vocês pedirem, um episódio só sobre isso, embora não seja cannabis, mas é muito bonita essa história, né? Como que se descobriu que ela era um estimulante. O ginseng, o hipérico, o café, para tratamentos, no caso da psiquiatria, né? Puxando aqui, de depressão, ou então, por exemplo, para cognição, para memória, em casos, por exemplo, de Alzheimer, né? Então, a segunda caixinha, ela também tem uma aplicação muito importante na psiquiatria, né? E a terceira caixinha que vocês estão vendo aí, é das perturbadoras ou alteradoras, né, de percepção. A gente tem o peiote, o São Pedro, a iboga, a beladona, a mandrágora, que são plantas, né, assim, historicamente importantes, que trouxeram benefícios ou ainda estão a trazer para a biomedicina, né? E essa terceira caixinha, muito embora eu não tenha falado ainda, ela também está envolvida em vários tratamentos psiquiátricos, mas a gente vai chegar lá. Antes, eu queria dizer, bom, se ela não deprime, se ela não estimula, o que ela faz? Né?
Então, quais as características, o que pode acontecer, quais os efeitos que ela pode trazer quando uma pessoa está diante do uso de um psicoativo do tipo perturbador, que é essa terceira caixinha aí. Bom, ela pode ter ilusões, alucinações e delírios. Vamos ver cada um deles aqui, né? Então, a ilusão é a distorção de uma realidade, ou seja, eu tenho um objeto, só que quando eu estou sob efeito dessas substâncias perturbadoras, ela se desconfigura, ela fica. Eu fico com uma ilusão de que eu estou vendo uma coisa, mas na verdade é outra. Isso é uma ilusão. Né? Agora, ou então eu estou ouvindo, sei lá, uma ambulância e eu acho que é. Ou estou ouvindo um gato miando e eu acho que é uma ambulância. Né? Porque não é só da ordem do visual, pode ser da ordem do auditivo, também ilusão. E qual a diferença da ilusão para a alucinação? A alucinação é quando eu não tenho objeto e eu vejo alguma coisa. Quando eu não tenho nenhum som e eu escuto alguma coisa. Né? Então, é muito diferente. Por quê? Porque eu não tenho nenhum objeto que estimule o meu sensorial, mas mesmo assim eu enxergo, eu escuto, eu sinto. É como se agora, olha, eu dissesse assim para você, está ouvindo essa ambulância gritando? O que será que está acontecendo? Tem uma ambulância. Não está acontecendo nada. Isso é uma alucinação auditiva. E eu posso ter também a fusão desses sentidos que estão alterados, estão confusos, não é? Na alucinação, e promover o que a gente chama de sinestesia. Então, o que é isso? É quando eu fundo, então, o sentido. Um exemplo muito claro aqui, só para a gente, né? A cor amarela cheira a número 4. Uau! Percebe? Eu consegui fundir tudo, né? Isso tudo é da ordem dos sentidos, essas alterações de percepção. Mas eu também posso ter uma alteração de percepção do ponto de vista do pensamento, que é, por exemplo, o delírio. Né? Então, um delírio é um falso juízo da realidade, mas é o meu pensamento que está, não é sensorial, é o pensamento. Então, é como se eu pensasse assim, sei lá, um exemplo, meu marido está tendo um caso com a minha vizinha. Às vezes ele está mesmo, né? Mas vamos supor que não esteja. É um delírio. E aquilo fica me perseguindo, e eu fico pensando naquilo, e aquilo não sai da minha cabeça. Me confunde, né? Então, veja bem, nessa terceira caixinha, que é das psicoativas do tipo perturbadoras, né? Que nós estamos falando aqui, pode acontecer de eu ter uma ilusão, uma alucinação ou delírio, como a gente acabou de ver agora, né? Mas é errado a gente assumir de qualquer forma que nessa caixinha as substâncias todas alucinam, como é de praxe, como se costuma perceber que as pessoas fazem essa confusão. Né? Então, veja, a gente também tem que entender que o efeito final de uma substância não depende só da substância, ela depende do indivíduo que está consumindo ela. Claro, então vocês podem ver nesse esquema que eu tenho 3 pilares que vão determinar o efeito final de uma substância. O poder dela, claro, eu tenho substâncias que são muito mais, podem gerar muito mais alucinações ou delírios ou ilusões do que outras, ok? Mas tem o conteúdo individual também que tem que estar nessa equação para ter o resultado final. Né? Então, qual que é a minha genética, a minha fisiologia, a minha questão psicológica, a minha questão física? Tudo isso vai interferir no efeito final, para mais ou para menos, ou para nada ou para tudo. Né? E um terceiro pilar, né, nesse triângulo, nessa equação, é o contexto de uso. Então, desde o setting, né, que se fala muito, é um contexto ritual, ou então é um contexto não ritual, então, até as formas de preparo. Né? Então, se eu estiver usando algo que é uso tópico, ele não vai ter, muitas vezes, no caso das psicoativas do tipo perturbadoras, não vai atingir o sistema nervoso central e eu não vou alucinar, né? Eu não vou ter perturbações, ilusões, alucinações. Então, a forma de preparo, a forma de ingestão, a via de administração dessa substância vai fazer todo sentido para eu ter ou não alguns efeitos. E esse setting, esse contexto de uso, vamos pegar o exemplo aqui da ayahuasca. Né? Quando eu estou num ritual de ayahuasca, eu estou numa igreja, eu estou num templo, eu estou num lugar que é controlado, né? Esse culto, essa ingestão dessa substância, ela está acontecendo dentro de um ritual religioso, onde tem os sacerdotes que conhece a substância, que sabe como administrar, que sabe observar a estatura, mais ou menos, da pessoa, quanto, a dose que vai usar, né? Depois ele fica monitorando como que essa pessoa vai passar, não vai. Eu sei que substância está sendo administrada, porque eu tenho um controle aqui, né, de qualidade. Então, veja, esse contexto, que é o contexto ritual, ele é protegido, ele normalmente ele traz pouquíssimo risco, né?
no uso da substância. Quando você tira desse contexto e vai para um contexto que não é o contexto ritual, você pode ter vários riscos. Então, por exemplo, compro na internet o chá da ayahuasca, que é aquele que é oferecido pelo sacerdote lá durante o ritual, por exemplo, de Santo Daime, que a gente estava dizendo. Bom, se eu comprar esse chá da internet, primeiro que eu nem sei se a planta que deveria estar lá está, já começa daí, né? Depois eu vou e eu tomo a quantidade que eu acho que devo tomar dentro lá do meu apartamento, aleatoriamente, sem ter ninguém para estar controlando, ou estar me observando, ou estar me orientando. Então, isso não tem contexto ritual, não é protegido, não é um uso protegido, né? Então, isso é muito importante, porque muita gente tem descontextualizado o uso dessas substâncias, ou seja, elas são usadas lá, por exemplo, no Acre, na Amazônia, num contexto ritual, tudo organizadinho, né, há milênios, por comunidades tradicionais, com cuidado. Aí ela é trazida para São Paulo, né, nesse contexto de turismo xamânico, sei lá mais o quê, que não privilegia cura, muito menos o aspecto religioso, mas sim a questão comercial, né? E isso é péssimo, tanto para a substância quanto para as comunidades que usam essas substâncias. Então, isso tem que ficar muito claro. O efeito final, para ela ter esses efeitos, ilusão, alucinação, delírio, tem a ver também com esse triângulo, assim como, né, as outras também aqui, não só as perturbadoras, todas as outras, né? Mas principalmente nas perturbadoras isso é importante. Bom, agora eu tenho uma péssima notícia aqui, que a natureza ela não aceita caixinhas. Então, quando eu chego por uma planta e falo, em que caixinha que você vai estar? Às vezes não funciona assim. Então, se a gente, por exemplo, olhar para a cocaína, né, que a gente é um alcaloide extraído da coca, da planta coca, em que caixinha que ela vai estar, né? Ela vai estar na caixinha estimulante, porque de fato ela estimula, mas ela também pode estar na caixinha perturbador, porque também ela pode perturbar. De novo, dependendo da forma de uso, né? Então, voltando para essa caixinha de perturbadora, que ela perturba muita gente, por isso que a gente sempre volta nela aqui, a gente, ela, no meu entendimento, dentro da psicofarmacologia, ela é a mais importante das três. Por quê? Porque é por meio dela que a gente consegue melhorar, incrementar o nosso entendimento sobre o nosso cérebro. Então, veja, é muito difícil, é um cérebro estudando um cérebro, né? Então, a gente tem coisas que a gente nem desconfia ainda que ocorram no nosso cérebro. E como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode cada vez descobrir mais? Bom, um ótimo exemplo é olhando essas sociedades que utilizam essas plantas alteradoras de percepção no contexto ritual, porque é uma espécie de um WhatsApp espiritual, né? Eu brinco, quer dizer, uma forma que eles têm de se comunicar com o sobrenatural e promover cura. Em contextos onde você tem um grande isolamento geográfico, né, em relação a qualquer atendimento médico convencional, então ou o xamã ou o médium faz algum processo de cura local ou ele faz, né? Nós não temos um plano B. Então essas plantas são fundamentais para quê? Para induzir o transe, né? Essa alteração de percepção desses sacerdotes e trazerem ali o que a sociedade deles local está precisando em termos de conforto, de contato com aqueles espíritos que estão promovendo então ali, intercedendo para aquela cura. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja, se uma determinada planta, nova, tá? Não está em nenhum lugar aqui que eu não sabemos, não conhecemos ainda essa planta. Mas se uma determinada comunidade tradicional usa dentro do seu ritual de cura uma planta e ela altera a sua percepção, significa que no cérebro do ser humano, se naquele xamã tem nos outros, né? Tem um receptor para aquela planta. Bom, como a biologia é muito econômica, ela não faz receptor assim para ficar de graça. Se tem um receptor, é porque tem uma chave. Se tem uma fechadura, tem uma chave. E essa chave, então, se tem, é porque eu produzo também uma substância quimicamente similar à daquela planta. Caso contrário, não teria efeito nenhum no meu cérebro. E foi justamente assim que nós descobrimos vários, eu digo a ciência, né? Trouxe para a biomedicina e tem trazido várias plantas do contexto tradicional. Por quê? Porque observa-se que nós mimetizamos, temos substâncias parecidas com as das plantas. Então, exemplo crucial é o da cannabis sativa, né? Que é o motivo aqui do nosso encontro. Entendeu-se que, bom, se o meu cérebro responde à cannabis sativa, à maconha, é porque eu tenho substâncias químicas que são similares àquelas da maconha, da cannabis sativa. E é por isso que ela se liga nos meus receptores.
Diante disso, investigaram, 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 e há 20 anos atrás descobriram que nós temos um verdadeiro sistema que dá conta de toda essa complexidade dos endocannabinoides, que são as maconhas que a gente produz dentro da gente, e mais, há 10 anos descobrimos que esse sistema é tão poderoso que ele modula, ele interfere em outros sistemas. Então, olha que sensacional, né? Você partir do conhecimento tradicional para entender o seu cérebro, para entender esses sistemas que nós temos. Então, isso é crucial, isso é importantíssimo. Então, essa terceira caixinha, muitas vezes, ela é até mais importante do que a caixinha de depressor e de estimulante. Espero que tenha ficado claro, então, a contribuição aí, né? Das comunidades tradicionais e dos seus usos, né, de plantas, e a psiquiatria, em última instância, porque para que a gente estuda? Para que a psiquiatria, a psicofarmacologia estuda? Para ter um melhor, para que os seres humanos tenham uma vida melhor, do ponto de vista da saúde mental, né? Bom, mas acontece que isso não acontece só para a coca. Muitas outras plantas também podem estar em 2 ou mais caixinhas aí dos psicoativos, né? E 2 exemplos bem concretos são a bebida ayahuasca, que vocês já sabem, né, que é oriunda de 2 plantas, e os principais alcaloides envolvidos, então, são N,N-dimetiltriptamina e beta-carbolinas, e ela é usada, então, nesse contexto do Santo Daime, como a gente já falou, e a psilocibes, que é um fungo, da onde se extrai o principal alcaloide também, que é a psilocibina, mas não só. Então, esses 2 elementos, né, eles estão eles eram e são utilizados em contextos rituais, como eu acabo de dizer, mas a psiquiatria tem realizado estudos, né, a psicofarmacologia, vendo que microdoses dessas, tanto da ayahuasca quanto da psilocibes, podem sim ter impactos positivos, tanto na ansiedade quanto na depressão, ou seja, tanto na caixinha de depressores quanto na caixinha de estimulantes, né? Além de já estar na caixinha de perturbadores, por quê? Porque foi de onde veio esse conhecimento tradicional, como a gente estava explicando agora há pouco, né? E essas substâncias que eu acabo de dizer, junto, então, ayahuasca, psilocibes, junto com iboga, que tem o alcaloide ibogaína, e o peiote, o cactus peiote, que tem o alcaloide mescalina, eles fazem parte de um grupo de perturbadores que se tem chamado de psicodélicos. Por quê? Porque eles agem no sistema serotoninérgico, num sistema específico. Mais especificamente, como agonista ou agonista parcial do receptor 5-HT2A. Quem não sabe o que eu estou falando, vai na aula de conceitos básicos que eu já dei, que está aí postada no nosso canal, e vai procurar lá todos esses conceitos, né? Mas, enfim, todos os perturbadores agem no sistema serotoninérgico? Não. Por exemplo, a zabumba age no sistema colinérgico, então por isso que ela não é um psicodélico, né? Então, aos poucos, a gente vai desvendando esses conceitos, né? Bom, mas afinal, a cannabis sativa está em qual caixinha? Está em alguma caixinha? Não está em nenhuma caixinha, né? Então, voltando para a nossa pergunta do episódio, já indo para o final, né, dele, a cannabis sativa, quando a gente vê lá no artigo científico escrito que o CBD é o composto não psicoativo dela e o THC é o composto psicoativo dela, o que tem por detrás disso? Tem uma mensagem de que o CBD não oferece perigo e o THC oferece. Mas, na verdade, esse conceito, essa frase, ela é preconceituosa e equivocada. Muito equivocada, porque se você acompanha o Canabinal, você já viu os estudos que nós temos apresentado aqui falando das propriedades antidepressivas e ansiolíticas, tanto do CBD quanto do THC. Portanto, né, se a gente tiver uma visão realista, a gente vai perceber que a cannabis sativa está tanto na caixinha das depressoras quanto na caixinha das estimulantes. Mas ela só é psicoativa nessas 2 tipos de classificação? Não. Ela também está, sim, presente na caixinha das perturbadoras, né? Como a gente já mencionou, por todas as suas práticas, enfim, né? Religiosas e tudo mais. Agora, é muito importante a gente perceber que essa caixinha perturbadora da cannabis sativa vai depender. Depende do quê? Depende de qual é o tipo de cannabis que eu estou usando, a concentração do THC que tem lá, né? A forma de uso. Então, por exemplo, eu posso ter uma pomada que só tenha THC, que em teoria é o psicoativo lá que eles falam, né? Mas quando eles falam psicoativo, eles estão tentando falar que é um alucinógeno, mas está falando errado. Esse é o ponto,
Esse é o sinônimo que está errado. Então, se eu tenho uma pomada rica em THC ou só tem THC, ela não vai me causar alucinação. Por quê? Porque é outra via de absorção, de administração. Então, ela é perturbadora desde que dentro daquele triângulo a forma de uso esteja de encontro com isso, né? Então, existem vaporizações, existe óleo sublingual, existem óvulos que se coloca intravaginal, existem vários tipos de uso dessa substância, né? Do CBD, do THC, da cannabis como um todo, como um fitoterápico, que não é só o cigarro, né? Então, é muito comum as pessoas fazerem essa confusão. Ah, é perturbador. Não, então por aqui a gente já consegue ver que tanto a planta, né, quanto os seus compostos, no caso o CBD e o THC, ambos são psicoativos, sim, né? E são psicoativos e são de extrema relevância para a medicina, né? Então eles devem ser vistos como psicoativos, sim. E mais, eu arriscaria dizer psicodélico, porque, como eu disse, há 10 anos a gente descobre essa promiscuidade molecular da cannabis sativa, onde ela vai se ligando, o CBD principalmente, a vários receptores, para além dos receptores do sistema endocannabinoide. Então, ela se liga também, ela influencia em receptores serotoninérgicos. Então, ela também pode ser um psicodélico indireto, não clássico, não sei, mas deixo aqui essa reflexão para vocês, né? Então esse vídeo, ele foi uma tentativa de desmistificar, né, desconstruir essa ideia de que psicoativo é sinônimo de alucinógeno. Né? A ideia é jogar fora esse carimbo do mal, esse carimbo do preconceito que paralisa muitas pessoas e pensa assim, e teme, né? Fala, não vou usar. Olha, eu não durmo, eu tenho insônia, às vezes você escuta idosos falando, usa o óleo, tá? Não, isso vai me causar, eu vou ficar louco, eu vou ficar dependente, né? Quando normalmente, quando a gente sabe que essa planta tem uma atividade antidependência. Olha o cúmulo, né, do absurdo. Então, resumindo, para a gente voltar às nossas três questões do início do vídeo, sim, a resposta é sim. O CBD, o canabidiol, ele é um psicoativo. Quanto ao THC, não. A gente não pode taxar o THC é um alucinógeno. Porque a gente já viu que dependendo da forma de uso, por exemplo, se eu usar na forma de uma pomada, ele não vai ser. Dependendo da concentração que tiver num óleo full spectrum do THC, ele também não vai ser um alucinógeno. E mais que isso, nós deixamos muito claro qual é o conceito de alucinógeno. E nem sempre, né? Por quê? Porque depende do indivíduo também, não só da forma de uso, mas da pessoa que está usando, né? Dos seus aspectos fisiológicos, psicológicos, físicos, né? A pessoa ter ou não uma alucinação diante de uma substância. Então, é não. E o terceiro questionamento, a cannabis sativa pode ser considerado um psicodélico? Bem, a gente considera psicodélico, como a gente já falou aqui, aquelas substâncias que agem no sistema serotoninérgico e, mais recorrentemente, como agonista ou agonista parcial do receptor 5-HT2A. Muitos estudos vêm sendo conduzidos mostrando sim a sinalização dessa planta em relação a esse receptor. Muitos estudos ainda estão por vir. Então, embora ainda, né, a gente tenha aí muita coisa para ser estudada, eu acho bem interessante a gente trazer essa polêmica, trazer essa questão aqui e assumir que, de certa forma, sim, a cannabis sativa pode ser considerado um psicodélico ou indireto, né, por agir sinalizando esses receptores indiretamente, ou quem sabe os futuros estudos nos mostrarão outros dados sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações e eu encontro vocês, então, para a segunda temporada aí do Canabinal, onde a gente vai trazer os bate-papos com diversas personalidades. Eu espero vocês lá.